Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha guiar os pensamentos, os nossos pensamentos, os seus e meus, para que nós possamos entender a sua voz, a sua palavra, e segui-la, e obedecê-la, e praticá-la, e ter a fé para assumir a palavra de Deus, obedecê-la. Porque a fé não é um sentimento. A fé não é sentimento. Assim como também o amor não é sentimento. Você sabia disso? Deus é amor. Deus não é sentimento. Deus é amor. E quando a pessoa ama, ela quer o bem do seu semelhante. Ela quer o bem do seu semelhante. Isso não é sentimento, isso é amor. A pessoa ela ama, então ela quer o melhor para o seu semelhante. Não apenas para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que lhe fazem bem, não. Ela quer o bem para todos, porque ela ama. Deus é amor. E Deus nos dá o espírito do amor, nos dá o amor para que nós venhamos amar, quer dizer, querer o melhor para o nosso semelhante. Então, você vê direitinho uma pessoa que é de Deus, ela quer o melhor para todos. Porque Deus quer o melhor para todos. Mesmo aqueles que não creem em Deus, que desdêm dele, mesmo aqueles que são incrédulos, são fanaticamente incrédulos, Deus os ama. Deus lhes dá o sol, como dá a mim, não é? E a você. Deus lhes dá o ar para respirar. Deus lhes dá a terra para cultivar, tirar o melhor proveito dela. Deus é bom, que significa que Deus quer o melhor para todos. O problema é que há quem não aceite esse amor, que rejeita esse amor. Infelizmente, e o que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada. Quem rejeita o amor de Deus vai colher os frutos do ódio que carrega. Não tenho dúvida. Que ela goste ou não, saiba, tenha conhecimento, enfim, seja o que for, ela vai colher aquilo que ela planta. Mas quando a pessoa entende Deus, quando a pessoa tem Deus consigo, o Todo-Poderoso, ela quer o melhor, mesmo para os seus inimigos. Jesus disse, que adianta vocês amarem aqueles que vos amam? Isso não quer dizer nada. Agora, o que vocês têm que fazer é amar os seus inimigos. Pô, bicho, peraí, Jesus não estava errado, não, quando falou isso? Será que ele estava bem? Se Deus fosse odiar os seus inimigos, não sobraria ninguém quase aqui na terra, né? Deus quer o melhor para todos. E nesse espírito de amor, de fé, a fé também não é um sentimento. A fé é uma atitude de coragem, de determinação. Você crê, você então vai em frente. Você não crê, você fica parado. É isso aí. Não adianta você crer e sentir, mas não fazer nada. Você vai ficar chupando o dedo. Olha só, presta atenção. A oração que agrada a Deus, que agradou a Deus. E agradou tanto que ficou registrada nas Escrituras como um exemplo de fé
de fé divina que agrada a Deus. Olha só, presta atenção. Esta é a oração que agradou a Deus. E esta oração foi feita por Agur. Diz o texto sagrado, Agur, lá em Provérbios, capítulo 30, aqui no versículo 7, ele diz assim: duas coisas te pedi. Agur pediu duas coisas a Deus. Duas coisas, só duas coisas. Não mas negues antes que morra. Quer dizer, o que eu quero de ti é isso, duas coisas. Primeiro, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Duas coisas. Duas coisas, presta atenção. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. E a terceira, que aparentemente é a terceira, mas é a segunda coisa. A segunda coisa é: mantém-me do pão da minha porção de costume. Isso é muito grandioso. Isso é muito maravilhoso. Duas coisas que eu te peço, meu Pai. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deixe nem a pobreza, nem a riqueza. Ponto. Essa é uma coisa. Segunda coisa, mantém-me do pão da minha porção de costume. É isso aí. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Sabe, a gente viveu uma vida simples, uma vida... Você está acostumado, aquela vida de arroz com feijão, feijão com arroz. Né? E viver assim, aquela vidinha bem limitada, mas com fartura, com o que você gosta, com o que você quer, com o que satisfaz o seu organismo. Essa é a porção de costume. E eu me vejo aqui nesse texto, porque quando a gente está em casa, quando nós estamos sozinhos, eu, Esther e eu, nós temos uma vida, nós temos a porção de costume, a gente tem aquela vida certinha, assim, entendeu? A hora para deitar, a hora para acordar, a hora para almoçar, para jantar, para tomar o café, enfim. A gente já está habituado naquele costume saudável. Costume saudável. Quando eu vou visitar países e fico na casa de um, na casa de outro, ou vou para um hotel, a porção de costume vai para o beleléu. Aí a gente começa a ter problema. Aí começa a ter dor de cabeça. Porque a gente sai do nosso costume, a gente sai daquele ritmo. Então o corpo sente, literalmente. O nosso corpo sente. Por exemplo, você vai dormir numa outra cama, um outro travesseiro. Puxa vida, é ou não é? Que coisa. Às vezes o ar está de mais, o ar está de menos. Enfim, sempre tem uma coisinha que incomoda, tira a gente do sério. Saiu da... Eu falo por mim, saiu da minha vida cotidiana, da minha porçãozinha de costume, então, da zebra. E este pedido, esta oração, uma oração belíssima, não só belíssima, mas inteligente, sábia, porque afasta de mim a vaidade que faz as pessoas se destruírem, se desgraçarem
porque querem mostrar, ostentar uma coisa que não são, e sabe que no final das contas vai tudo para o brejo, vai tudo para o túmulo. A vaidade passa, tudo passa. E também a palavra mentirosa, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não só isso, mas também não me deixe nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão nosso de cada dia. É o que Jesus ensina a orar também. Jesus ensina essa oração de outra forma. Pai nosso que estás nos céus. Depois ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E as pessoas ficaram assim, sem entender. Jesus disse, vocês ficam ansiosos por isso, ansiosos por aquilo, quer isso, quer aquilo. Veja os pássaros, olhe para os passarinhos. Eles não fiam, não colhem, não têm celeiro. Eles, todo santo dia, eles vão buscar o pão nosso cada dia e encontram. Não só os pássaros, mas todos os animais. Deus sustenta toda a grandeza de animais espalhado pelo mundo inteiro com o pão nosso de cada dia. Acabou. Não falta nada. O pão nosso de cada dia dá-me hoje. Não me dê o pão nosso do dia de hoje para amanhã também, depois da manhã, para o ano que vem. Nada disso. Me dê o pão nosso de cada dia. Você vê que a Bíblia fala que os ricos não têm paz, não têm sossego. Você sabia disso? Eles têm tanto que eles não têm sossego. Por quê? Porque quanto mais a pessoa tem, mais a cabeça dela vai ficar administrando problemas, dificuldades. E aqui, Agur, quando pede que para afastar da vaidade, da palavra mentirosa, que não dê a pobreza nem a riqueza, ele está sendo extremamente sábio. Ele está vivendo do pão nosso de cada dia. Mantém-me do pão da minha porção de costume, pão nosso de cada dia. Todo dia, ó meu Deus, me dá o pão nosso de cada dia. E isso não vai faltar. Para que, porventura, continua ele orando, estando farto, não te negue e venha a dizer, quem é o Senhor? Ou empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Isso aqui acontece muito. Essa situação aqui. Para que, porventura, estando farto, não te negue. E quantas não têm sido as pessoas que têm caído na armadilha de Satanás por causa da riqueza, por causa de ter muito, por causa de ter demais. Jesus diz aqui na parábola do semeador que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas seduzem, sufocam, melhor dizendo, a palavra de Deus, isso, e ela fica infrutífera. Quantas pessoas se tornaram, entraram mendigas na igreja? Isso eu posso falar para mim, porque eu tenho visto isso. Nós temos mostrado isso. Pessoas que há 2 anos atrás entraram como mendigas. 1 ano depois estavam ricas. Parecia até que tinham ganho na loteria. Mas passado um tempo, voltaram à miséria. Por quê? Porque não tiveram o Espírito Santo para conduzir, para dirigir, administrar os bens que possuíram. Então, Jesus diz que os cuidados do mundo, as vaidades do mundo, as concupiscências do mundo, as riquezas do mundo
sufocam a palavra de Deus. Sufocam. E a pessoa fica entre curtir o que tem e servir a Deus. Elas deixam, então, elas se dividem, elas creem assim, vou dividir o meu tempo, uma parte para Deus, outra parte para administrar as minhas riquezas. É claro que ela vai deixar se levar pela riqueza e vai querer mais riqueza e mais, e acabar virando as costas para Deus. Quantas pessoas que neste momento estão me ouvindo, que um dia tiveram muito, e hoje não tem nada. Por quê? Porque deixaram o espiritual de lado, deixaram a fé de lado, deixaram os valores eternos de lado e se apegaram às coisas, às drogas deste mundo. Estão perdidas. Querem voltar, mas não conseguem. Por quê? Porque estão sufocadas pelas paixões do mundo, pelos cuidados do mundo, pela soberba da vida, pelas concupiscências do mundo, pelas riquezas do mundo. Salomão foi o homem mais rico, mais poderoso, mais sábio na face da terra. Mais sábio, mais rico, mais poderoso. E, no entanto, deu no que deu. Acabou frustrado. Acabou chegando à conclusão: tudo é vaidade. A minha vida é vaidade. A minha vida é uma vaidade. Ele falou: nos dias da minha vaidade. Quer dizer, se enterrou e deixou uma herança maldita para os seus filhos, seus descendentes. Até hoje, Israel sofre por causa disso. Então, amiga e amigo, esta oração aqui, que é como a oração do Pai Nosso, essa oração aqui tem tudo a ver com a oração do Pai Nosso, porque a pessoa é inteligente, sabe, ela não quer riqueza, nem grandeza, nem vaidade, ela quer o pão de costume, o pão nosso de cada dia, o pão de costume. Poxa, eu lembro da minha infância, quando parte dela eu vivi na roça, então pela manhã não tinha pão, porque a gente morava na roça. Então se fazia aquele angu, um fubá de milho verde, novinho, que acontece muito no interior, onde tem milho. E se fazia aquele angu, pegava-se leite, colocava junto, fazia o café, fazia um café com leite com angu. Ah, que delícia! Não tem pão, não tem bisnaga, não tem nada nesse mundo, para mim, melhor do que uma caneca com café com leite com angu. Ah, é o pão nosso de cada dia. Eu aprendi essa vida que a Agur pede, porção de costume. Graças a Deus. Estou aí. Estou aqui. Aleluia. Então, minha amiga, meu amigo, agora quando eu conheço a palavra de Deus, puxa vida, a gente conhece uma parte. A palavra de Deus, a gente sabe escolher a porção diária de costume e se contenta com aquilo. Graças a Deus. Aprenda essa oração, minha amiga. Você pode ler isso aí em Provérbios, capítulo 30, do versículo 7 a 9. Eu entendo aqui que ele pede: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, e também não me des nem a pobreza nem a riqueza, como o primeiro pedido. O segundo pedido é: mantém-me do pão nosso de cada dia. E é o que eu peço. Todo dia eu peço: meu Deus, dá o pão nosso para o dia de hoje. Eu não sei o que eu preciso falar para o teu povo, eu não sei quem está precisando, só o Senhor. Então, dá o pão nosso. Esse é o pão nosso para você no dia de hoje, para todos nós, tá bom? Deus abençoe a todos
e amanhã estaremos de volta. Graças a Deus.